Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Arthur Ney e hoje eu vim aqui falar sobre a prova do IMET. O que é o IMET? É uma prova de vestibular que você faz para poder entrar nas faculdades de medicina da Itália. E é uma prova relativamente desconhecida, na verdade, agora que ela está entrando no olhar popular. E eu vim aqui dizer por que você também deve fazer essa prova e explicar tudo que eu gostaria que tivessem explicado para mim quando eu estava começando. Eu sinto que faltaram algumas informações importantes e de fácil acesso para quando eu estava me interessando por essa prova ainda. Então aqui eu vou dividir toda a minha experiência com essa prova, falar da minha jornada de estudos e tudo que eu aprendi prestando para o IMET de 2023. Eu comecei a estudar em abril desse ano e fiz a prova dia 17 de outubro. Com a minha nota, eu consegui passar para a Universidade de Milano Bicocca e fiquei muito feliz porque é uma das mais concorridas de todo o EMET. A prova não é tão complicada quanto o Enem, por exemplo, e pessoas que estão se preparando para o Enem ou para algum outro vestibular de medicina podem sim ter uma chance muito boa com o EMET, porque é uma prova bem direta ao ponto e o maior problema que pode ser é que é uma prova inteira em inglês. Ou seja, você precisa ter uma boa proficiência no inglês para entender plenamente todas as questões e tudo que está sendo pedido para você. Existe uma outra prova que se chama TalkMed, que ela é uma versão do IMET, só que em italiano. O TalkMed você vai estar disputando por uma vaga para o curso em italiano, enquanto o IMET é para uma vaga no curso das universidades, todo em inglês. Tá, mas o que realmente é o IMET? Então, o IMET ele é uma prova com 60 questões, todas múltiplas escolhas, sem redação, que você tem 100 minutos para concluir, ou seja, 1h40 aí para você marcar o máximo de questões possíveis e colocar tudo no cartão resposta. Antigamente, a prova era feita por Cambridge e ela era dividida em 10 questões de lógica, 10 questões de conhecimento geral, ou trivia, 15 questões de biologia, 15 questões de química e 10 questões divididas, depende de ano para ano, entre matemática e física. Mas em 2023 agora, esse papel virou o papel do Ministério Italiano de Educação, Universidades e Pesquisa, ou seja, o MIUR. Então agora a prova ela tem 5 questões de lógica, 4 questões de conhecimento geral, 23 questões de biologia, 15 questões de química e 13 questões divididas entre matemática e física, assim como nos anos anteriores. Muito importante dizer que para cada questão que você acerta, você ganha 1,5 ponto. Para cada questão que você erra, você perde 0,4 pontos. E para cada questão que você deixa em branco, você nem ganha nem perde. Ou seja, não é uma prova que você queira chutar. É uma prova que você, se não tiver completa certeza, ou se tiver aí numa dúvida, não chute, porque esse chute pode sim te custar a aprovação. Mas aí você vai ter umas 3, 4 questões erradas que você pode compensar assim com uma questão certa. Ou seja, depende muito da estratégia de cada um, como que está indo nos simulados, mas eu falo melhor disso em algum outro vídeo sobre a minha experiência de estudar para o IMET mesmo. Mas um ponto muito positivo que eu vejo nessa prova, que eu até cheguei a usar realmente no dia, é que se você marcar uma questão errada, você acha que marcou uma questão errada, você pode anular a sua alternativa e ainda você pode marcar a alternativa que você acredita que seja a correta. Então, sabe, uma questão que você poderia errar e perder 0,4, você pode ou anular ela completamente e não perder nada, ou você pode ainda ter a chance de realmente ganhar seu 1,5 ponto. O EMET ele pode ser feito em 32 centros diferentes, sendo que são divididos em 21 países e 10 desses centros são na Itália, nas próprias universidades que você pode estar sim competindo. Devo avisar também que no Brasil você só consegue fazer essa prova em São Paulo. Então fiquem bem atentos com o dia que abrem as inscrições, porque os lugares são limitados, assim como em todos os outros centros mesmo do mundo. Uma dúvida é, eu sou brasileiro, eu não posso fazer em nenhum outro centro? Não, você pode realmente escolher o lugar que você quer fazer
se você for brasileiro e estiver morando em algum outro lugar, você pode fazer no centro mais perto de você. Ao fazer a inscrição, você vai ser apresentado com 2 categorias: não europeu, ou non-EU, ou EU, europeu. As categorias, elas são divididas com base se você mora ou se você tem cidadania europeia, ou de alguns desses países que fazem parte dessas outras comunidades aqui. Se esse não for o seu caso, então você vai ser colocado na categoria de não europeu, ou non-EU. Pessoas da categoria de europeus, elas disputam entre si, assim como os não europeus. Então você não precisa se preocupar. Porém, como não europeu, é sim mais complicado. Por quê? As notas de corte para europeus geralmente são mais altas e você tem menos vagas. Porém, não é nada impossível, porque essas notas de corte, elas geralmente ficam aí entre 49 e 50, enquanto a de europeus ficam entre 39 e 40. As vagas, elas variam bastante de universidade para universidade, então é algo que tem sim que se atentar, mas eu já falo melhor sobre tudo isso. Existe um sistema de repescagem somente para europeus, ou seja, para europeus você pode ter a sua própria nota, você não conseguiu passar da primeira vez, mas tem um segundo round, terceiro round e, por exemplo, no IMET de 2022 teve até o 6º round. E passando esses rounds, a nota de corte ela vai diminuindo geralmente, aí uns 0,4 pontos, ou seja, não conseguiu passar no primeiro round, talvez você possa passar no segundo, terceiro e tal. Então é algo importante a se manter em mente. Outra diferença também exclusiva para europeus é que os europeus eles podem escolher 3 universidades para aplicar a própria nota, enquanto não europeus podem escolher apenas uma. Então, na repescagem, os EUs eles podem sim esperarem competindo para 3 universidades diferentes, enquanto no non-EU eles vão só para uma universidade. Se não passou da primeira vez, realmente não tem muito mais chance. Não europeus também precisam fazer um processo muito importante que se chama pre-enrollment, que você faz no site do Universitaly. Eu vou deixar o link na descrição, mas eu vou explicar melhor sobre todo esse processo e tal num vídeo que eu fizer sobre a minha experiência de estudos e documentos e tudo que você precisa providenciar para poder realmente fazer a prova. Você pode escolher entre 15 universidades diferentes para poder tentar a sua nota do IMET. Essas aqui são as universidades disponíveis e existem 425 vagas disponíveis para não europeus, pelo menos nesse ano, e 1.304 vagas disponíveis para europeus, isso somando todas as universidades. Esse ano, a maior nota de cortes para não europeus foi a faculdade de Milano Statali, com uma nota de 60,2, e essa faculdade tinha 25 vagas disponíveis. Mas a menor nota de corte para não europeus foi a Universidade de Bari, com 31,2 pontos necessários para você poder passar. Agora, para a categoria de europeus, a maior nota de corte foi também para a Faculdade de Milano Statali e foi uma nota de 47,6. E essa faculdade tinha disponibilizado 55 vagas para essa categoria. A menor nota de corte para europeus ficou de 34,9 para a Universidade de Catânia, que tinha 60 vagas para a categoria. Então é muito importante considerar qual universidade você vai escolher, porque de ano para ano o número de vagas varia, assim como a nota de corte. Vou colocar alguma coisinha aqui do lado que represente isso, mas é algo que sim tem que se prestar atenção e não necessariamente algo que eu vou dar aí de conselho. Não necessariamente mais vagas quer dizer que vai ser mais fácil de você entrar. Ok, e para fazer a prova, o que eu preciso ter? Na verdade, não muita coisa também. Você só vai precisar entrar no site do Universitaly, colocar alguns dos seus dados. Então, provavelmente você vai precisar de um documento de identidade, passaporte, alguma coisa assim. E fazer o pagamento, que é de 130 euros, pelo menos esse ano agora de 2023.
Mas depois da prova, se você passar, você precisa sim ter 12 anos de escolaridade completa. Ou seja, do primeiro ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio, você tem que ter feito completo e ter em mãos o seu certificado de conclusão do ensino médio e seu histórico escolar também. Isso vai ser a base de algo importantíssimo, um documento muito, muito importante mesmo, que vai ter que ser providenciado depois, que é a declaração de valor. Também vou explicar no vídeo mais sobre documentos. Mas, basicamente, é você pegar seu histórico e seu certificado e passar para um formato da Itália. Ou seja, eles vão realmente conseguir entender como que foi você aí durante seus anos de estudo e se tá tudo certo com a sua aprovação. Pô, mas aí não fui bem na escola, não me dediquei, ok. Não tem problema, eles não olham aí seu histórico querendo medir alguma nota. Você não precisa ter sido um aluno necessariamente presente ou um aluno que se dava bem com as provas, você só precisa ter realmente completado a escola. Outra coisa que pode ser necessária em outros exames de medicina, mas não no EMET, é uma carta de recomendação. Eu vejo muita gente perguntando sobre isso e tal, mas não é necessário, assim como atividade extracurricular. Você realmente só precisa fazer a inscrição e fazer o pagamento. E você já pode ir para o centro fazer a sua prova. Uma coisa que eu devo avisar é que é bom, mas não é obrigatório que você tenha um certificado de proficiência em inglês. E, se você for fazer o TOEFL, um certificado de proficiência em italiano. Algumas universidades podem realmente pedir isso, mas eu aconselho sim que você tenha um certificado de proficiência de inglês, porque isso pode te dar uma vantagem. Então, por exemplo, se alguém tira a mesma nota que você, está querendo para a mesma faculdade que você, e você tem um certificado de proficiência de inglês e eles não têm, você vai ser preferido na hora de escolher, sim. Esse certificado, eles podem pedir, se pedirem, que seja do nível B2 de proficiência. E, pessoalmente, eu acho que se você ainda não possui o nível de B2 de proficiência em inglês, você não deve fazer a prova do EMET nesse momento. Primeiro, estude inglês, ganhe esse nível e depois comece a estudar realmente a matéria. Porque, como eu já disse, o inglês é uma parte fundamental dessa prova. A prova é completamente em inglês e a seção de lógica é muito interpretativa e você precisa ter um domínio bem forte da língua. Então, eu aconselho que foque no inglês. Se já tiver tudo certo, aí sim, pode começar a estudar para a prova. Aí vem a parte mais esperada e mais importante para muita gente, também para mim, que são os preços. Tá, isso daí pode parecer tudo bom demais para ser verdade, né? Na verdade, a universidade é muito, muito, muito barata. Você, no máximo, ou seja, se vier de um país rico, de uma família rica, no máximo você vai pagar 3.000 euros por ano, ou seja, aí ao redor de 16 mil reais por ano ou 1.300 reais por mês. Isso daí, o máximo, que já é em situações muito, muito raras. Mas diversas bolsas podem ser aplicadas por mérito ou até mesmo isenção só por você ser brasileiro ou só por você ser estrangeiro, que podem até zerar o valor da sua anuidade ou trazer aí para mais ou menos uns 300, 150 euros por ano, ou seja, aí uns 700 reais para você estudar medicina na Europa. Por mês daria aí uns 58 reais. Mas também é importante avisar que cada universidade tem seu próprio regulamento de bolsas e isenções, então, depois de escolher a sua própria universidade, você vai lá no site delas, que elas vão ter um bando. Eu vou deixar aí mais ou menos o da minha universidade, que vai explicar o que você tem que fazer, até que dia que você pode aplicar para essas isenções, quais são os cálculos que têm que ser feitos e todo esse processo que pessoalmente eu achei bem confuso. Além de bolsa de anuidade, você também pode conseguir uma bolsa de alojamento ou de cantina. Ou seja,
as partes mais caras da sua estadia na Itália, que vão ser realmente alimentação e moradia, podem ser completamente cobertas pela universidade. Se não cobertas, eles podem te dar um desconto em que você pode fazer um almoço aí que geralmente sairia por 10 euros, 15 euros, saindo por 5, 6 ou até mesmo zerar. O alojamento, que pelo menos na minha cidade que eu tô ficando, eu tentando buscar por mim mesmo, ficaria aí por volta de 500 euros por mês. Eu consegui entrar em contato com a universidade, eles me deram um apartamento, sim, dividido, mas com um preço bem melhor. Enfim, essas foram algumas das dúvidas mais pertinentes aí que eu tive durante o meu processo de estudo para o IMET, e espero que eu tenha sanado aí algumas das dúvidas de vocês, e se tiverem mais algumas dúvidas, vocês põem aí embaixo aí nos comentários que se eu puder responder, eu vou sim tirar as suas dúvidas. Então é isso. Obrigado aí por assistir. Por favor, compartilhe esse vídeo com algum amigo seu que você acha que já está de saco cheio de tentar para o Enem ou para o UERJ e que gostaria ou que realmente gostaria de fazer uma faculdade fora por um preço extremamente justo. Então é isso. E muito obrigado por assistir esse vídeo.